sobre nós, Deus soberano, reunidos neste ajuntamento, honra e santifique este momento, com a tua igreja que é teu povo. Faz teu reino de paz correr no meio destes que nos fervem bendizente, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória. Glória a Deus. Ah, Sandy. Paz do Senhor, Sandy. Deus abençoe. Manda um abraço pro Du e para as crianças. Deus abençoe a todos. Ao Robson e a Pati. Deus abençoe, Robson. Deus abençoe, Pati. Maiara. Deus abençoe. Estamos iniciando a nossa live, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos aqui da comunidade evangélica Cristo Esperança. Olha o Robson ali. Paz do Senhor, pastor. Amém, Robson. Deus abençoe sua vida, varão. Glória a Deus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos aqui da comunidade evangélica Cristo Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. Nós temos uma live aí segunda, quarta e sexta, das 19 às 20 horas. E nós estamos juntos e vamos até às 20 horas, tá bom? Glória a Deus. Com certeza Deus abençoe a sua vida. Amém, Jesus? Abra o seu coração, amado. Deixa o Senhor nessa noite agir. Fala para mim de onde você está nos assistindo, qual é a cidade, qual é o estado. Com exceção do Robson e da Sandy, que eu sei que são aqui de Campinas, né? Frequenta até mesmo, no caso, a Sandy já frequentou a nossa igreja, o Robson também. Mas nós estamos aqui bem do lado um do outro, aqui em Campinas. Agora, e você? Da onde você está nos assistindo? O Valdinei está dizendo que ele é de Tocantins. Obrigado, Valdinei. Deus abençoe sua vida, tá? Se você não é inscrito, vai lá e se inscreve no meu canal. Tenho certeza que você vai ser abençoado, tá ok? Deixa Deus te usar para falar comigo, pastor. Amém. Glória a Deus pela sua vida, varão. Gabriel está dizendo, ora por mim. Pai, nós oramos nesse momento pela vida do Gabriel. Pedimos a tua bênção, a tua graça, a tua unção, o teu poder. Que o Senhor possa entrar com providência na vida do teu filho. Arranca todo mal, todo espírito maligno e traz sobre ele a bênção nesta noite. Em nome de Jesus nós oramos e declaramos a vitória. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Gabriel? Deus abençoe. Glória a Deus. Dark Web, toque alguma música. Olha isso aqui, ó, Dark, ó. Ó, Dark. Coisa linda aqui, rapaz. Olha aí, ó. Glória a Deus. Amém, Gabriel. Deus abençoe sua vida. Dark Web, Deus abençoe sua vida. Ana Beatriz, acabou de chegar. Fala pra mim de onde vocês estão nos assistindo. Qual é a cidade e o estado que você está nos assistindo, tá bom? Vanilza Valério, Deus abençoe, Vanilza. Louvado seja o nome do Senhor. Chico, acabou de chegar. Deus abençoe, Chico. Seja bem-vindo. Glória a Deus. Cadê mais pessoas? Vai chegando, pessoal. Manda o link aí para todo mundo da sua rede. Chama muita gente para estar conosco. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar e Deus vai falar no seu coração. Hoje é noite de vitória. Hoje é noite de bênção. Nós estamos já encerrando a nossa série aí, falando sobre a vitória completa em Cristo, sobre a nossa caminhada com o Senhor e a bênção de todo lado. Bárbara Alves, Deus abençoe sua vida, Bárbara. Seja bem-vinda. Fala para mim de onde você está nos assistindo. Vandercleia Barbosa, Preto Oliveira, Deus abençoe. Sejam todos bem-vindos. Vai falando para mim de onde vocês estão nos assistindo, pessoal. Quem mais? A Gislaine, Iraci dos Santos, Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Vitória, acabou de chegar, Iraci. Deus abençoe, Iraci. Seja bem-vinda. Fala para mim de onde vocês estão nos assistindo. Glória a Deus. Estamos juntos, pessoal. E vamos juntos na palavra de Deus, trabalhando aqui hoje o tema a vitória completa em Cristo. O Senhor Jesus já nos deu a vitória. Eurípides Aparecido. Deus abençoe, Eurípides. Seja bem-vindo. Fala para mim de onde vocês estão nos assistindo, pessoal. Estamos juntos. Eu sou o pastor Marcos, da comunidade evangélica Cristo é a Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. E nós vamos junto até às 20 horas. Fabinho Santos, seja bem-vindo, Fabinho. Júlia Maria da Silva, acabou de chegar. Deus abençoe sua vida. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de cada um de vocês. Amém. Vai chegando, vai chegando.
Luiz Carlos Miranda Ribeiro, Deus abençoe. Jaiane Santana, glória a Deus pela sua vida. Washington Gurgel, glória a Jesus. Valda Chagas, Lene, acabou de chegar, Lene, Deus abençoe, Lene. Cris Santana, Charles Aurélia, glória a Deus. Adriana Preto Oliveira, Aldenira Nira, Clóvis, sejam bem-vindos. Paulo Ricardo, seja bem-vindo. Candace Moreninha, Cardineri, Conceição Arruda da Silva, vai chegando, pessoal, estamos juntos, glória a Deus. Amanda Araújo, acabou de chegar. Helena, Marcel Lima, Deus abençoe. Marcel Lima, acabou de chegar. Fala para mim de onde vocês estão nos assistindo, pessoal. Maria José Oliveira, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Raquel Magda, Deus abençoe. Nufus Aziquiá. Isabel, seja bem-vinda. Gerson Reis, Eduardo Cunha, Deus abençoe. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Queridos, fala para mim de onde você está nos assistindo. Luiz Pereira, Marlene Lopes, Jeremias Peter, Roberto, Bruno, Ramiro Pires, José Inácio Martins, Deilde, Hilda Santos, Verônica Maria, e vai chegando todo mundo. Lulica e Nininha, deve ser Nufus Aziquiá. Esse nome tá difícil, meu Deus. João, acabou de chegar, Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor para sua vida, João. Maria Nunes, Maria Belmiro, Adriana Câmara, acabou de chegar. Sérgio Moraes, Papa Leão entrou, Deus abençoe, seja bem-vindo, Papa. Aqui tem espaço para todo mundo. Yolanda Pereira, Wallace Nogueira, Deus abençoe. Myron Dias, vai falando para mim de onde vocês estão nos assistindo. Excelência Parque, Deus abençoe, louvado seja o nome do Senhor pela vida de cada um de vocês. Estamos iniciando a nossa live. Eu sou o pastor Marcos, aqui da Comunidade Evangélica Cristo Esperança de Campinas. Jeremias está dizendo que é do Espírito Santo, e ele está perguntando de onde falas, irmãos. E eu falo aqui de Campinas, Jeremias. Deus abençoe. Qual a cidade do Espírito Santo que você está falando comigo? Amém? Luciano Rabico, Deus abençoe. O Rabicó, deve ser isso. Glória a Jesus. Jeremias acaba de receber um selo. Gênesis Silva, Deus abençoe. Ó, o nome Gênesis, nome da Bíblia, Deus abençoe. Márcia Maria, seja bem-vinda. Glória a Deus. Aleluias. Vai dando glória, querido. Vai louvando o Senhor. Ele se faz presente nesta noite, neste lugar. Glória a Deus. Vitória Rocha, Tinho Lima, Ivone Santos, Tiago, glória a Deus. Nome bíblico, nome do discípulo de Jesus. Márcia Rosa. Nossa, nome tudo junto, misturado. Ravena, Deus abençoe. Jurema 995, Deus abençoe sua vida. Glória a Deus, estamos iniciando a nossa live. Daqui a pouquinho vai entrar na palavra. O tema de hoje é forte, a vitória completa em Cristo. A última ministração dessa série, querido. Vou começar a falar sobre salvação, falar sobre arrependimento, sobre libertação, falar sobre pessoas que estão desviadas do caminho do Senhor, tá? A partir da semana que vem. A partir dessa semana, no caso, sexta-feira. Glória a Deus. Evinha, Deus abençoe Evinha. Charles Santos, Alexandre Moreira, glória a Deus. John Isael Alves chegou, meu discípulo, estava faltando já. Paz do Senhor, meu querido, Deus abençoe Israel. Louvado seja o nome do Senhor para a sua vida. Coringa Louco, Deus abençoe. Valdirene dos Reis, glória a Jesus. Eu sou Marcos Antônio dos Reis também, sou dos Reis. Érica Barros, Andréia Moreira, Maria José,
Glória a Deus. Vai chegando. Sweet Dick. Hélio Souza. Glória a Jesus. Oh, aleluia. Esse Lanja. Edson Fernandes de Oliveira. Ronilson. Amélia. Oh, glória. Olha aí, ó. Louvor maravilhoso aí, ó. Castelo Forte pra vocês. Glória a Deus. Cantado aqui pelo grupo Ipalfa. Pessoal lá da igreja presbiteriana. Glória a Deus. Leandra. Deus abençoe sua vida. Glória. Diaconisa. Anne Ferreira. Glória a Jesus. Esse nome eu falei. Maicon. Chegou Maicon. Raimundo Brasil. Elaine Silva. Glória a Deus. Ah, eu não preciso saber disso, né? Glória a Deus. Isso aí é coisa pessoal, particular sua, né? Glória a Jesus. E dá graças a Deus por você fazer isso, porque se você não fizesse, estava ferrado. Emanuel Silva, Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Anoilson Santos. Ó, Anoilson. Tem um rapaz aqui que morava perto de casa que chamava Anoilson. Florinda Silva. Aleluias. Glória a Jesus. Ó, o Sandro Santos chegando aí. Deus abençoe, Sandro. Que Deus abençoe sua vida, varão. Glória a Jesus. Maravilha, pessoal. Pessoal, vocês não estão falando para mim de onde vocês estão nos assistindo. Fala para mim aí, para que nós possamos ter aí mais relevância na rede, para que a nossa live vá mais longe. Hamilton Moraes, seja bem-vindo. Carlos Santana. Glória a Jesus. Kátia Alves. Glória a Jesus. Maria Helena. Sandro Santos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, Sandro. Elaine Silva. Glória a Jesus. Não entendi. Glória a Jesus. Louvado seja o nome. Evinha acabou de entrar. Deus abençoe, Evinha. Daniele Santos. Elaine Silva. Glória a Jesus. Querido, estou muito feliz com a presença de todos vocês, tá? Bastante pessoas aí na live. Isso é muito bom. Isso incentiva cada vez mais a gente a continuar transmitindo a palavra do Senhor aqui. Tá bom? E eu quero falar com vocês hoje sobre a nossa última ministração dessa série. Sexta-feira a gente começa uma outra série. Nós falamos sobre a vitória do crente, a jornada cristã, tá? A vitória do crente na jornada cristã. E agora nós vamos falar sobre o tema vitória completa em Cristo, tá? E começamos assim, olha, a vitória é fruto do sangue de Jesus. As nossas vitórias, todas as nossas vitórias, é fruto do sangue, do sacrifício expiatório de que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Apocalipse 12:11 diz: e eles os venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho deles, e amaram a vida deles até a morte. Então nós vamos ver que as pessoas que chegam na glória eterna, em Apocalipse 12:11 diz que eles venceram por meio do sacrifício de Jesus, do sangue derramado, tá? Então o sangue de Cristo é que nos dá vitória. O derramar do sangue dele é que nos purifica e que nos faz aptos a entrarem no céu. O sangue de Cristo nos purifica e nos protege. É a base da vitória espiritual definitiva. Então é através do sangue. A nossa vitória espiritual vem por meio do sangue. Eu sou de Salvador, Bahia, aqui do município de Jaguaripe. E o meu nome é lidado por Chico, mas meu nome não terminou. Amém. E eu vi uma reportagem falando desse lugar aí da Bahia, um lugar, acho que me parece que é um lugar onde tem pescadores, né? E tem uma região de lagos, onde o pessoal pega siri, caranguejo, uma coisa assim. Se for isso aí, Chico, confirma pra mim, porque eu acho que eu assisti alguma coisa na televisão sobre isso, nos vídeos da internet, sobre isso daí, sobre essa região da Bahia, né? Inclusive o meu apóstolo, o apóstolo que ministra sobre a minha vida, ele mora aí na Bahia, de Salvador, tá? Deus abençoe, Chico. Deus abençoe sua vida, tá? Cristo garante a vitória sobre o pecado. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, através do sangue derramado de Jesus na cruz do Calvário, nós temos poder contra o pecado. O cristão é o único ser humano que tem condição de dizer não para o pecado, através do sangue de Jesus, através da autoridade de Jesus, através do poder de Jesus. Você está entendendo? Você pode dizer não para o pecado, você pode chegar diante do pecado e dizer: em nome de Jesus, eu te renuncio, eu não te aceito na minha vida. Amém, Jesus?
liberto da escravidão do pecado, vida de santidade e plenitude. É isso que Jesus garante para nós. É Ele quem nos santifica, é Ele quem nos faz santos, puros. Está entendendo? Então, por meio de Cristo, nós somos mais do que vencedores, porque a nossa vitória completa vem dele. A vitória transforma a nossa identidade. Em 2 Coríntios 5,17 diz que assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então nós fomos feitos nova criatura em Cristo. Para quê? Para ter vitória, para poder dizer não ao mal, ao pecado, para rejeitar as coisas das trevas. Nós somos o único povo que temos o poder de rejeitar o diabo, rejeitar todos os aliciamentos que ele tem sobre nós, sobre a humanidade, porque ele seduz a humanidade com propostas, tá entendendo? Indecentes, que a primeira vista parece ser boa. A Bíblia diz, há caminhos que para o homem parecem direito, mas o final dele é caminho de morte. Satanás, ele vem seduzindo o homem, mas nós como cristãos somos o único povo que temos condições de chegar diante dele e dizer, eu não te aceito, eu não aceito as suas propostas, eu rejeito as suas propostas. Por quê? Porque eu tenho Cristo na minha vida. Amém, Jesus? Identidade renovada pelo Espírito Santo, confiança e segurança na nossa vida. Nós temos a nossa identidade renovada. Nós não somos mais identificados pela identidade terrena, mas nós somos identificados pela identidade celestial. Nós recebemos um novo nome, nós recebemos um novo coração, nós recebemos uma nova mentalidade. Olha que coisa tremenda. É por isso que o cristão que está de fato em Cristo, ele é mais do que vencedor. Porque ele tem uma nova identidade, ele tem uma nova mentalidade, ele tem um novo coração. Tá? Então, dessa maneira, ele tem condições de vencer o pecado, tem condições de vencer o mundo, tem condições de vencer a carne, tem condições de vencer o diabo e tudo aquilo que se levantar contra ele. Amém? Porque Jesus nos faz mais do que vencedores. Ok? A vitória, querido, dá autoridade sobre o diabo. Essa vitória que nós alcançamos em Cristo nos dá autoridade sobre o diabo. O diabo, ele tem que retroceder diante de uma voz de um homem, de uma mulher cheio do Espírito Santo. Está entendendo? Um homem e uma mulher que serve a Deus e que está debaixo do sangue, que está justificado pelo sacrifício de Jesus na cruz, Satanás tem que retroceder diante dessas pessoas. A vitória nos dá autoridade sobre o inimigo. Lucas 10,19 diz, eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. Nem bruxaria, nem feitiçaria, nem macumbaria pega num crente cheio do Espírito Santo. É claro que se o crente estiver vacilante, aí pega. Mas se o crente estiver cheio do Espírito Santo, se o crente estiver buscando a Deus com intensidade, com o seu coração nele, nada pega no crente, nada, nem magia, nem feitiçaria, nem bruxaria, nada pega no cristão. Pelo contrário, a pessoa que faz isso, ela vai sofrer uma retaliação tremenda da parte de Deus, porque ela não deveria ter feito algo assim para aquele que é protegido do Senhor. Amém, Jesus? Então põe isso no seu coração. Precisamos entender isso. A nossa vitória completa vem de Cristo, vem do Senhor Jesus. Se coloque debaixo do sangue, tome posse daquilo que Ele fez e abra sua boca e expulse os demônios. Porque foi para isso que Jesus nos deu autoridade. Nos deu autoridade para pisar serpentes, tá? Escorpiões e sobre todo o inimigo, sobre todo o poder do inimigo. O cristão tem essa autoridade por conta do sangue que fora derramado na cruz do Calvário. Autoridade espiritual concedida por Cristo. Nós temos essa autoridade. Talvez você que é cristão não consiga enxergar isso. Mas eu quero dizer para você que as pessoas que servem as trevas, quando elas entram em contato com a gente, elas são abaladas, elas têm um impacto. Tá entendendo? Porque elas sabem que a autoridade que está em nós é maior do que a autoridade que está sobre eles. Vocês entenderam? E qual é essa autoridade? A autoridade de Cristo. É a maior autoridade que existe no planeta.
Não existe nada comparado com a autoridade do Senhor. E eu não estou dizendo isso como Deus, eu estou dizendo ele como um homem que veio à Terra e que lutou com o seu próprio corpo. E a Bíblia diz que ele tomou a autoridade de Satanás. Então, como homem terreno, Jesus Cristo já era muito mais poderoso que o diabo. Porque ele veio aqui para viver uma vida de santidade. E na medida que ele vivia a vida de santidade, só a vida de santidade de Jesus confrontava o diabo, confrontava as trevas. Eu não estou dizendo como Deus, não, estou dizendo como homem. E é por isso que a Bíblia diz que ele venceu a morte, ele venceu a Satanás, ele venceu tudo. E a Bíblia diz que como homem ele recebeu um nome que está acima de todos os nomes. Como homem, todo joelho tem que se dobrar e toda língua tem que confessar que ele é Senhor, como homem. Porque nos céus, Jesus sempre foi reconhecido como Deus. Tá? Até o Salmo deixa claro, quando Jesus retorna para a glória, dizendo: levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele veio guerrear a nossa guerra. A Bíblia diz que Deus estava nele, unindo o mundo consigo mesmo. Então, quando ele volta para o céu, ele recebe toda uma aclamação de um homem na terra que venceu Satanás, que venceu a dor, que venceu a fome, que venceu o pecado, que venceu as trevas, que venceu tudo. Amém, Jesus? É por isso que nessa autoridade dele, nós podemos todas as coisas. Nessa autoridade dele, nós podemos expulsar os demônios. Nessa autoridade dele, nós podemos pisar em serpentes e escorpiões, como diz a Bíblia. Ok? Nenhum poder do mal pode prevalecer contra nós. Nenhum poder. Se nós estivermos cheios dele. Se nós estivermos dependentes dele. Se nós estivermos debaixo das mãos dele, se nós formos homens que reconhecemos a nossa fraqueza como homens, mas reconhecemos a autoridade dele e tomamos posse da autoridade dele, Satanás e nenhum demônio do inferno pode contra nós. Amém, Jesus? Isso é uma revelação poderosa, querido. A vitória ela é completa em Cristo em todas as áreas da nossa vida. A vitória se manifesta na perseverança. 2 Timóteo 4,7, versículo 8 diz, de 7 a 8 diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos aqueles que amarem a sua vinda. Então, presta bem atenção aqui, a vitória se manifesta na perseverança. Porque a nossa vitória não é só aqui nesse mundo. Não adianta nada você ter respostas e mais respostas aqui no mundo e depois você morrer para o inferno. Não adianta. Então essa vitória ela é até o dia da vinda de Cristo, quando nós seremos levados juntamente com ele para a glória eterna. E é isso que Paulo está falando aqui. Olha, eu fiz a minha parte, eu paguei o preço, eu guerriei, eu lutei, eu fiz o que eu tinha que fazer e agora eu vou receber a minha coroa. Agora chegou o momento de eu ser honrado e coroado por Deus. Tá? Então toma posse disso. Tomar posse disso, porque essa é a verdadeira vitória. A nossa vitória em Cristo não se resume apenas em conquistas humanas e terrenas. Ah, eu comprei o carro do meu sonho, comprei a casa do meu sonho, abri a empresa do meu sonho, casei com a mulher do meu sonho, casei com o homem do meu sonho, tive os filhos que eu queria ter. Não é só isso. Isso faz parte, tá entendendo? Mas não é só isso. O mais interessante é que um dia nós estaremos para sempre com o Senhor na glória eterna, declarando que a nossa vitória é uma vitória eterna. Amém, Jesus? Ela conquistas humanas, esses terrenos é considerado vaidade, né? Então, a gente precisa das conquistas humanas, a gente não pode ser hipócrita. Nós precisamos das conquistas humanas, porém, não é só isso, tá? Deus tem muito mais para nós. E a maior vitória vai ser um dia podermos chegar na glória e chegarmos diante do Senhor e nos prostrarmos diante dele e adorarmos a ele ali, né, na glória eterna. Então essa é a nossa grande vitória. Então a perseverança gera recompensa eterna. A vitória completa é fruto da fé e constância. Você não pode desanimar, você não pode parar, você não pode desistir. Tá? Ah, pastor, mas a luta está intensa, a luta está grande, os problemas são tremendos. Sim, mas o Deus que você serve venceu tudo isso. O Deus que você serve veio neste mundo, pagou o preço, tá entendendo? Que você agora está passando por algumas coisas, preço que já pagou. Então você pode tomar posse disso e perseverar. Você pode tomar posse da glória eterna e lutar, pagar o preço. Tá entendendo? Porque a vitória que ele te deu é uma vitória para você ir
para você enfrentar as dificuldades da vida. Você foi considerado para Deus como uma pedra, como uma rocha. Você foi colocado sobre ele, sobre a rocha, para se tornar um monte inabalável, uma pessoa firme na palavra de Deus. Então as lutas virão, as dificuldades aumentarão a cada dia. O mundo que nós estamos vivendo é um mundo de aperto, é um mundo gerido ou gerenciado pelas trevas. Então não espere coisas boas desse mundo não, mas você precisa crer que o Deus que você serve é o Deus que já te deu vitória para você vencer esse mundo. Como é que você faz isso? Orando, jejuando, pagando o preço, entendeu? Lutando, nunca desanimando. Nós não podemos desanimar, porque o Deus que nós servimos é um Deus que liberou uma unção poderosa do seu Espírito, que nos traz ânimo, que nos traz força, que nos traz capacidade celestial para vencermos as guerras. Amém, Jesus? Então a vitória é completa por meio da fé e da constância. Seja constante no Senhor, tenhas fé, não abandone a sua cruz, não deixe de pagar o preço da salvação, o preço que não é o preço da salvação em si, mas o preço da caminhada da salvação que você tem que fazer. Porque você precisa tomar a sua cruz. Você precisa levar a sua cruz. Você precisa seguir a Jesus. E seguir a Jesus é abrir mão das benesses do mundo. É fazer com que a vontade de Deus se cumpra plenamente na sua vida. E é isso, é aí que está a vitória do Senhor. A vitória nos leva a viver com propósito. Filipenses 1,6 diz, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então Deus começou uma obra na minha vida. Eu tinha 19, 20 anos quando eu aceitei Jesus. Hoje eu tenho 58. Deus começou uma obra na sua vida. Está entendendo? Ele começou algo, ele não vai parar. Não é projeto e propósito de Deus parar a obra no meio. Não, Deus não é político. Deus não é como esses políticos que nós temos aqui no Brasil, que levanta fundos e mais fundos para a construção de obras, né? Obras astronômicas aí, e de repente começa e param. Não! Deus começou algo na minha vida, na tua vida, ele não vai parar até o dia que nós sentarmos com ele na mesa, na glória eterna. Então, põe sempre isso no seu coração. Deus não te chamou para iniciar algo e parar. Pelo contrário, há uma caminhada. E nessa caminhada há um processo. E nesse processo há muitas variantes. Deus vai fazer muitas coisas. Deus vai trazer muitas revelações para o seu coração. Deus vai te mostrar coisas grandiosíssimas. Deus vai te revelar coisas tremendas, ocultas, que você não conhece. Está entendendo? Você só tem que continuar lutando, porque a vitória já é sua. A cada vitória contribui para a obra de Deus. Cada dificuldade que nós enfrentamos, cada guerra que nós enfrentamos, cada luta que nós enfrentamos, ela só contribui para que nós possamos ver mais e mais a Deus. A Bíblia fala de Jó. Jó foi o homem que está registrado na Bíblia, um dos homens que mais sofreu na Bíblia, porque servia a Deus. E a Bíblia fala que quando ele chega no final do sofrimento dele, porque ele não parou de lutar, ele não desistiu, entendeu? Ele diz, ainda que a minha carne desça ao pó, o meu espírito eu verei a Deus. Isso era a convicção da alma dele. Eu não abro mão de Deus, eu não abro mão da palavra. Naquela época não tinha a revelação de Jesus Cristo. Eles não tinham a revelação, entendeu? De Deus que se fez carne. Ele não tinha essa revelação. Então ele se apegava aos conhecimentos que ele recebia de pessoas. Revelação que era dada pelas pessoas, de forma oral até. Né? E ele disse dessa forma, ainda que a minha carne desça ao pó, no meu espírito eu verei a Deus. Então essa era a convicção dele. Mas a Bíblia diz que acabou o cativeiro dele, chegou o fim. E quando chegou ao fim do cativeiro, ele disse, no passado, antes eu ouvia, eu cria no Senhor, porque as pessoas falavam do Senhor para mim. Eu cria porque eu ouvia falar. Agora, depois dessa experiência, ele chega e diz, hoje não, hoje os meus olhos te veem, os meus olhos te contemplam. Olha o processo da dor, olha a guerra que ele enfrentou, o que fez nele? Fez ele mudar o nível de fé. A fé dele era uma antes da dor, da crise, e a fé dele se tornou outra depois da crise. Então a cada vitória contribui para a obra de Deus. Tá? Cada vitória.
Todas as vezes que você está numa crise, numa luta, você aprende a clamar, você aprende a buscar o Senhor. O salmista diz, meu espírito estava angustiado, eu estava numa guerra tremenda, e eu clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Entendeu? Então, todas as vezes que nós estamos numa guerra interna, num problema de alma, num problema financeiro, num problema de saúde, que nós clamamos ao Senhor naquele momento de crise, de dor, Deus se apresenta. E quando a gente sai daquela situação, a gente começa a ver Deus diferente. A gente começa a ver Deus mais presente. Nós começamos a ver Deus mais piedoso, mais bondoso. E é isso que Deus quer que você veja. Por isso que cada vitória contribui para a obra de Deus. E o propósito de vida é alinhado com a vontade de Deus. Todas as vezes que nós estamos numa dor, num sofrimento, numa luta, numa guerra, que Deus se apresenta e Deus traz a vitória para nós, a nossa vida se alinha com Ele. Nossa vida se alinha com os planos celestiais sobre as nossas vidas, com os projetos que Deus tem, que conta conosco e que muitas vezes nós não estaríamos prontos se nós não passássemos por essas crises e dificuldades. Então, o propósito de vida vai se alinhando com a vontade de Deus, na medida em que você tem vitória através na sua vida por conta dessas guerras que você está enfrentando. Então, a vitória é completa em Cristo nessa noite. Todas as áreas. Está com problema de saúde? Clame ao Senhor. Está com problema financeiro? Clame ao Senhor. Está com problema no casamento? Clame ao Senhor. Está com problema espiritual? Clame ao Senhor. Qual é a área da tua vida que está passando por uma dificuldade? Clame ao Senhor, porque Ele vai se apresentar e Ele vai trazer a vitória e você vai começar a ver Deus diferente a partir daí. É por isso que Deus permite muitas situações difíceis na nossa vida. A vitória promove paz e alegria. Depois que você vence, depois que você sai da dor, da crise, que você alcança a vitória, é festa no arraial, é churrasco, é lanchonete, é restaurante, é viagens. Entenderam? Porque você quer celebrar. Eu até falei sobre celebrando a vitória aqui. Já falei sobre a celebração da vitória. Existe momento na nossa vida em que nós vamos celebrar muito. Mas existe tempo que nós vamos chorar. Nós vamos ter muito sofrimento. Porque Deus vai permitir situações adversas para nós clamarmos. E quando nós clamarmos, Ele vai vir, Ele vai agir, Ele vai operar. E quando Ele operar, nós vamos ter a vitória. E depois que nós tivermos a vitória, nós vamos celebrar, nós vamos glorificar, nós vamos agradecer o nome dEle e dizer, Senhor, eu te louvo. Porque a situação que eu estava passando, eu achei que eu ia morrer naquela situação. Mas era só permissão do Senhor para fazer com que eu cresça mais em Ti. É isso. Amém, Jesus? É isso, amados. Romanos 15:13, ora, o Deus de esperança vos enche de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança, pela virtude do Espírito Santo. Então, o Deus de esperança, o Deus que está preocupado que você não pare, porque você precisa crer que tem coisas grandes na frente. A Bíblia diz que a nossa leve e momentânea tribulação há de trazer sobre nós um grande peso de glória que há de se manifestar. Então, Deus tem algo grande para revelar na nossa vida, mas primeiro Ele vai permitir que você passe por uma situação adversa, para que você aprenda a clamar, para que você aprenda a crer, para que você aprenda a confiar nele. Ele vai permitir situações assim, tá? Muitas das situações não é Ele que quer que aconteça, mas Ele deixa acontecer, porque Ele sabe que acontecendo essa situação adversa, você vai clamar, você vai buscar, você vai querer bênção, você vai querer vitória. E quando você começa a querer a bênção, a vitória e clamar, aí Deus vem te socorrer, aí Deus vem agir. Amém? Então é isso que eu digo para você nessa noite, amado. A vitória é completa em Cristo. Alegria e paz são sinais de vitórias em Cristo. Uma pessoa, quando ela está alegre e feliz, se ela é uma pessoa cristã, pode ter certeza que Deus ouviu a oração dela. Pode ter certeza que Deus virou cativeiro. Pode ter certeza que Deus fez algo extraordinário. Coisas que a pessoa fica assim pensando, fala, meu Deus, não é possível. Ontem minha situação estava desse jeito, hoje está assim. Como pode ser isso, Pai? E Deus vai dizer para você, olha, chegou o momento da sua vitória. Chegou o momento de você cantar louvores em agradecimento. Chegou o momento de você fazer festa no arraial. Chegou o momento de você pegar sua família e viajar, e passear, e descansar, e glorificar o meu nome. Vai chegar esse tempo na minha vida e na tua vida também.
Por quê? Porque alegria e paz são sinais de vitória em Cristo. O Espírito Santo sustenta o coração em qualquer circunstância. Se você tiver sem guerra, se você tiver tudo tranquilo, tudo bem, o Espírito Santo está com você. Se você estiver na guerra, na luta, apertado, numa situação complicada, o Espírito Santo também está lá, junto com você. É o único que não te deixa, é o único que não larga você. Porque o ser humano é assim, se você tiver com o bolso cheio, com a conta recheada, você vai ter vários amigos. Mas se amanhã depois você perdeu tudo, os amigos vão embora, todo mundo vai te abandonar. A partir do momento que você começar a precisar das pessoas, elas vão virar as costas para você. Tá entendendo? Elas vão virar as costas para você. Elas vão olhar para você e dizer, não, você já não é mais a mesma pessoa, você já não é mais inteligente, você já não é mais trabalhador, você já não é mais aquele cara criativo, você já não é mais isso. Então, as pessoas vão te abandonar, porque elas vão julgar que você perdeu as suas capacidades de conquistas, de vitória. Mas Deus não. Deus estará sempre conosco. Por quê? Porque Deus, ele vai filtrar a nossa vida com os relacionamentos de todas as pessoas para ele mostrar para nós que é Ele quem nos alavanca. É Ele quem nos abençoa. É Ele quem nos dá a bênção. É Ele que nos dá a vitória. É Ele. Tudo que nós temos vem da mão dEle. Tudo que somos, é Ele quem faz. Por isso que nessa noite, o Espírito Santo sustenta o coração em qualquer circunstância. As pessoas vão te abandonar no momento de dor. As pessoas vão te abandonar no momento de solidão. Aonde estavam as pessoas no momento em que Jó estava na guerra? Aonde estavam as pessoas, parentes deles, que depois que o cativeiro virou, trouxeram coisas para ele? Aonde elas estavam no momento em que Jó estava sendo triturado ali pelo mal? Aonde elas estavam? Então é isso que eu quero dizer para você. Quando a casa cai, quando o vento sopra forte, quando o diabo vem com fúria e Deus permite, as pessoas vão embora, mas o Senhor fica. O Senhor está ali. O Senhor não te desampara. O Senhor não te deixa. Sabe por quê? Porque Ele vai te dar a vitória e Ele vai celebrar junto com você no dia do milagre. No dia em que você receber a vitória completa, Ele vai estar ali junto com você, se alegrando com você. Ele vai chorar com os que choram. Ele vai chorar com você na dor, na luta, mas quando você obtiver a vitória lá na frente, Ele vai estar celebrando contigo. Então é o único que vai ficar com você. Amém, Jesus? Por isso, querido, que eu digo para você nessa noite, se firma com o Senhor, volte para Ele, ore ao Senhor, clame ao Senhor, porque se você precisa de vitória, se você precisa de bênção, se você precisa de milagres, Ele é especialista nisso. Ele é o único que pode te abençoar, Ele é o único que pode trazer paz ao seu coração, Ele é o único que pode trazer salvação para a tua alma, Ele é o único que pode te libertar dos vícios, do pecado, é o único. Então nessa noite volte para o Senhor. Se você abandonou o Senhor, Ele nunca te abandonou. Tá? Você abandonou o Senhor, mas Ele nunca te abandonou. Ele sempre está te esperando com os braços abertos. Tá entendendo? Então volte para o Senhor. A vitória, ela gera testemunho de impacto. Você conta uma derrota, todo mundo vai rir de você. Mas conta uma vitória e todos tentarão te imitar. É assim que funciona. Tá? A vitória gera testemunho de impactos. Atos 1:8 diz, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então, a partir do momento que nós obtivemos a nossa bênção, a nossa vitória, o nosso milagre, aquilo ali será um testemunho vivo de que Deus agiu em nossas vidas. Tem uma passagem tremenda na Bíblia que fala sobre, me parece que é João 12 ou 13, não me falha a memória, que fala sobre a história de Lázaro, que Lázaro foi ressuscitado. Então Lázaro, a partir do momento que ele foi ressuscitado por Jesus, Lázaro passou a ser um testemunho vivo do poder de Deus. Lázaro passou a ser um testemunho ambulante da glória de Deus. E a Bíblia diz que há muito tempo já os fariseus e os escribas estavam planejando matar Jesus. Por quê? Porque Jesus, para eles, era um problema. Porque Jesus pregava algo que eles pregavam diferente. Eles pregavam muita questão de religiosidade. Jesus pregava intimidade e relacionamento com Deus. E aí começou a dar um choque, porque as pessoas que ouviam Jesus percebiam que as outras pessoas estavam fazendo tudo errado.
baseado no ensinamento dos fariseus, dos escribas. Então, por conta disso, as pessoas estavam deixando o ensinamento dos escribas e fariseus e começaram, então, a ouvir o ensinamento de Jesus. Por isso que onde Jesus ia, elas iam para ouvir, para ver Jesus e ouvir Jesus falar. E isso deu um problema sério, porque começou a diminuir a população que seguia os fariseus e escribas. E eles, então, tentaram matar Jesus. E a Bíblia diz que quando Jesus ressuscita Lázaro, e Lázaro agora passa a ser mais um argumento para as pessoas virem até Jesus. Porque as pessoas agora já não vinham mais só por causa de Jesus, mas elas também vinham porque elas queriam ver Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado. Porque Lázaro passou a ser uma lenda ali, né? Todo mundo falando de um homem que estava 4 dias morto e de repente Jesus foi lá e ressuscitou. Então agora as pessoas já não iriam mais só por Jesus, mas elas também queriam ver Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado. E a Bíblia diz que os fariseus agora não intentaram matar apenas Jesus, eles também queriam matar a Lázaro. Por quê? Porque Lázaro continuava agora, passava a ser agora um testemunho de impacto. Aonde Jesus ia, Lázaro ia, e Lázaro podia dizer, olha, eu fui ressuscitado. Eu estava cheirando mal na sepultura e Jesus me ressuscitou. Então é muito forte quando nós temos a vitória, porque a nossa vitória, ela passa a ser um testemunho de impacto para as pessoas. As pessoas começam a crer em Jesus. Muitas pessoas começaram a crer em Jesus por causa da ressurreição de Lázaro e porque Lázaro dava testemunho aonde ele ia. Então nessa noite, a vitória gera testemunho de impacto. Seja cheio do Espírito Santo. E por onde quer que você vá, seja um testemunho vivo da glória de Deus na sua vida. Porque as pessoas elas serão tocadas por Deus através da sua vida, através do seu testemunho. Nosso testemunho transforma a vida ao redor. E a vitória se multiplica quando ela é compartilhada. Quanto mais nós falamos daquilo que Jesus tem feito nas nossas vidas, mais pessoas que estão perdidas irão querer seguir a Jesus. E era assim que acontecia e é a mesma forma hoje. Se Deus ele usa as nossas vitórias como um testemunho vivo de que Ele está vivo e atuante no coração daqueles que o clamam. Amém? Deus não está agindo no mundo. Deus está agindo nas pessoas que clamam por Ele. O mundo jaz no maligno. Satanás é o príncipe deste mundo. É por isso que está essa desgraceira toda que está vendo por aí. E as pessoas às vezes culpam a Deus. Ah, mas é Deus que está fazendo isso. Não é Deus. É o próprio Lúcifer que está fazendo isso. É o próprio Satanás que está fazendo isso. Porque ele é o gerente, ele é o administrador desse mundo. Deus não. Deus está governando apenas os corações. Agora, o dia que Deus for governar o mundo, sim. No período milenar de Cristo, aí sim terá o governo exclusivamente de Deus na terra. Mas até agora não. Até agora quem está governando o mundo é Satanás. E por isso que Deus quer governar o teu coração. Porque se você entregar o teu coração para Ele, aí a tua vida sobe de nível. Aí você começará a colher testemunhos da presença de Deus sobre você. Amém? A vitória é eterna e gloriosa. 1 Coríntios 15:57 diz, mas graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Que a vitória não vem por causa de uma igreja, por causa de um pastor, entendeu? Por causa de uma pessoa. A minha prima acabou de chegar aí. Paz, Senhor Alcione, Deus abençoe sua vida. Mas a vitória vem porque Jesus Cristo nos dá a vitória. É Ele quem te dá a vitória. Está enfermo? Clame a Ele. Está entendendo? Creia, toma posse. A Bíblia diz que aonde Ele passava, multidões e multidões eram levadas até Ele. E todos eram curados, porque as pessoas criam nele. Então creia, porque o Senhor Jesus, Ele é poderoso e Ele quer trazer vitória para você hoje. A vitória dele na sua vida vai trazer outras vidas, vai fazer com que outras vidas conheçam e saibam que o Senhor que você serve é um Deus vivo e poderoso. Amém? A vitória é presente, eterna em Cristo. Gratidão e adoração como expressão da vitória. Vamos glorificar, vamos agradecer, vamos adorar o Senhor como expressão da nossa vitória. E outro detalhe, a vitória não é quando chegar, a vitória é quando você ora. A Bíblia diz, se você pedir, orar acerca de qualquer coisa, crendo que recebeis, tê-lo-eis. Acerca de todas as coisas, você precisa de algo, você orou, se você crer, você já recebeu no Espírito. O objeto, a bênção pode não ter aparecido fisicamente, mas no reino espiritual, você já tomou posse, você já recebeu. E é só questão de dias para ela aparecer. Eu costumo falar
que a bênção, o milagre, é como um filho. Quando uma mulher, ela quer um filho e ela engravida. Então ela sabe que está grávida, ela sabe que o filho já está no seu ventre, mas ela não está ainda nos braços. É assim também a bênção. Quando você ora e pede para Deus algo, se você crê que Deus te deu, você já tem naquela hora. Pastor, ore por minha filha, Keitnelle e Vitalmiro Neto, para a libertação das drogas e dos jogos. Pai, nós oramos nesse momento pela vida do Vitalmiro e também da Keitnelle. Pedimos, meu Pai, sobre eles a bênção, a libertação, em nome de Jesus. Que tu possas entrar com providência no coração dos teus filhos, trazendo sobre eles, ó Deus amado, a libertação das drogas, dos jogos, enfim, trazendo nova vida para os teus filhos. Nós clamamos, cremos na libertação e no milagre, em nome do Senhor Jesus. Amém, Valmir? Deus abençoe, viu? Glória a Deus. A vitória completa culmina na eternidade com Cristo. Apocalipse 21:4 diz: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então Deus manda nessa noite eu dizer para você que a nossa vitória, a vitória completa, vai ser quando nós estivermos lá na glória, que naquele dia nós vamos receber esse comunicado do céu. A partir de hoje, nunca mais você vai chorar. Nunca mais você vai presenciar a morte. Nem sua, nem de ninguém. Nunca mais você vai ter dor. Tá? Porque as primeiras coisas já passaram. Então a promessa final é de vida plena e eterna. A vitória é completa. É descanso e glória perpétua. É isso que Deus tem para mim e para a sua vida. Amém, Jesus? A corrida e a linha de chegada. Imagine a maratona da vida espiritual, cansativa, cheia de obstáculos. Mas cada passo dado com fé e perseverança nos aproxima da linha de chegada, onde Cristo nos espera. A vitória completa não é apenas sobre superar desafios, mas sobre chegar ao final glorioso com o Cordeiro, celebrando a vitória eterna, livre de dor e de medo e de sofrimento. Amém, Jesus? Glória a Deus. Essa é a palavra de Deus para a sua vida hoje. Creia. O Senhor Jesus está aqui hoje para abençoar a sua vida. O Senhor Jesus está aqui hoje para falar ao seu coração. O Senhor Jesus está aqui hoje para curar a sua vida e para você ter a vitória completa. Tome posse dessa vitória hoje. Eu tenho certeza, querido, que Deus está visitando o seu coração aí hoje. Deus está falando com você agora. Então tome posse dessa palavra. Se você orou acerca de qualquer coisa e creu que Deus entrou com providência, você acabou de receber o teu milagre. Você acabou de receber a sua cura. Você acabou de receber a sua libertação. Você acabou de receber a sua bênção. Porque o nosso Deus é o Deus que visita e é um Deus que trabalha. Amém, Jesus? Eu quero orar por você nessa noite. Quero orar pela sua casa, pela sua família, pedindo a bênção do Senhor, para que você possa ser guardado, para que você possa ser abençoado, e mesmo em meio às grandes guerras, você possa vencer qualquer batalha. Amém? Vamos orar então? Glória a Deus. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós oramos. Te agradecemos, ó Pai, por esta palavra. Pedimos que o Senhor venha tocar profundamente no coração de cada um dos teus filhos. Aqueles que têm passado por guerras, dificuldades que parecem que nunca vão acabar. Guerras essas que parece que vai destruir, que vai matar os teus filhos. Mas hoje nós entendemos que a nossa vitória vem das tuas mãos de poder. E eu oro pelos teus filhos nessa noite, os declaro abençoados, curados, libertos, transformados, renovados, mudados. Tão somente, meu Pai, para celebrar a bênção e a vitória com o Senhor. Então toca no coração deles. Haja poderosamente na vida deles. Em nome do Senhor. Eu profetizo milagre, eu profetizo cura, eu profetizo libertação, eu profetizo vitória agora, em nome de Jesus. Todo mal, todo espírito das trevas que tem tentado roubar a paz, que tem tentado roubar o milagre, que tem tentado roubar as vitórias,
sobre essas vidas. Nós estamos repreendendo agora em nome do Senhor. Nós estamos declarando destruído toda a obra do inferno. E nós estamos profetizando milagre, cura e libertação em nome de Jesus. Satanás, eu te ordeno, solta agora essas vidas. Solta essas vidas agora, em nome de Jesus. Pois eu declaro essas vidas livres, libertas e vitoriosas para glorificar o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus falou no seu coração nessa noite. Deus falou na sua vida nessa noite. Queridos, não saia sem se inscrever no meu canal. Se você sentiu tocado hoje de dar uma oferta para nossa igreja, para o nosso trabalho, você que é do TikTok, você entra em contato no privado comigo, que eu estarei passando para você o Pix da nossa igreja. Você que é do Kauai, já tem o Pix aí nos vídeos abaixo, tá? Vai lá e faça uma oferta e eu vou orar por você e Deus vai abrir grandes portas de milagres sobre a sua vida. Você que não é inscrito ainda no meu canal, vai lá e se inscreve no meu canal. Se inscreve para a gente estar aqui segunda, quarta e sexta juntos, para que você possa ser avisado assim que eu entrar na live, você ser avisado e você vir participar comigo, tá bom? Você que está desviado do caminho do Senhor, parado, não está indo em igreja nenhuma, entre em contato comigo no telefone 19 99702 3477, 19 99702 3477, e eu estarei ali te auxiliando, né? Ajudando você na caminhada cristã, te mentoreando, orando por você, para que Deus possa fazer com que você firme na presença dele, tá bom? Do mais, não saia daí sem se inscrever no meu canal. Tenho certeza que essa palavra, como é a última ministração desse tema sobre vitória da jornada cristã, que Deus abençoe sua vida e que você se firme cada vez mais na presença do Senhor, porque, amado, não tem coisa melhor a fazer a não ser servir o Senhor. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.